Queridos e queridas, nós estamos expondo a Epístola de Paulo aos Romanos. E esta exposição eu tenho chamado de Transformados, visto que este é o assunto geral dessa epístola. Tá bom? Ok? Mais um aviso. Eu vi alguém se manifestando ali, eu preciso dar mais um aviso. Pais, vocês que são pais de crianças de 2 a 3 anos, até hoje nós não atendíamos crianças nessa faixa etária, no berçário. Mas a partir eu estou planejando com os nossos professores, para a partir da semana que vem, nós temos uma classe também de berçário na igreja, tá? Então sei que tem limitado alguns irmãos a virem em razão de às vezes ser difícil estar com uma criança aqui, né, de 2 a 3 anos, mas a partir da semana que vem a nossa intenção é de termos uma sala, estamos planejando para isso, estamos buscando recursos para isso, para nós atendermos também essas crianças de 2 a 3 anos. Tá bom? Beleza? Bom, então vamos orar para nós começarmos a exposição. Então, curva a sua cabeça, feche seus olhos, oremos. Senhor Deus e Pai, aqui estamos nós diante da Tua Palavra, e eu sei que ela é palavra viva e eficaz, eu sei que ela é palavra transformadora, eu sei que ela vem ao nosso encontro, Senhor, de um modo muito especial. E ela nos alcança, Senhor, segundo os pensamentos de Deus, não segundo as nossas próprias dúvidas, não segundo as nossas próprias aflições, mas segundo aquilo que o Senhor mesmo identificou que nós realmente precisamos, porque nem pedir nós sabemos. Nós sequer sabemos identificar o que realmente nós necessitamos. Mas graças a Ti, porque a Tua Palavra vem ao nosso encontro muito mais profundamente do que imaginávamos. E ela faz muito além do que pedimos ou pensamos. E por isso eu te peço, nos alcança nessa noite, Senhor, pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Que o Teu Espírito de vida, Senhor, nos comunique a Tua vida pela Tua Palavra. Que aquilo que o Senhor destinou desde a fundação do mundo aconteça aqui hoje. Que Cristo seja revelado, Seu nome engrandecido, e nós nos rendamos à grandeza e à sabedoria de Cristo Jesus, para o louvor de Deus Pai, pela ação do Espírito, para a glória do crucificado. É o que nós pedimos. Amém. Queridos, nós estamos expondo a Epístola de Paulo aos Romanos. Eu tenho chamado essa exposição de Transformados, é o tema de toda essa epístola. E já avançamos desde o capítulo 1, verso 1, até o capítulo 6, o último versículo que tratamos semana passada. Hoje nós ingressaremos a partir do capítulo 7. Estamos aí quase no meio da epístola. Até hoje foram 30 sermões, hoje é o 31º sermão expondo essa epístola. Eu particularmente acho de suma importância que a igreja crie o hábito de ouvir expositivamente a Escritura. Quando nós olhamos para a reforma protestante, foi assim que nós vimos a grande transformação em muitas gerações, em muitas nações. A Bíblia sendo exposta como ela é, a igreja de Deus. E o que temos visto até aqui, através da exposição de Paulo aos Romanos, desde o capítulo 1, vou fazer uma muito breve síntese, a fim de que você que está vindo aqui pela primeira vez, acompanhando hoje, a partir do capítulo 7, verso 1 ao verso 6, você possa estar minimamente inteirado, e a fim de que também nós possamos entender este texto aqui à luz do seu contexto todo, tá? Então preste atenção, antes de fazermos a leitura, observe o que diremos aqui para que fique claro para você entender o que nós leremos e depois o que nós exporemos. Primeiro, o assunto de Paulo é o quê, queridos? O Evangelho. Você já está cansado de ouvir isso, né? Espero que isso esteja sendo batido a tal ponto que se torne uma estaca fincada sem condições de ser tirada do terreno da sua alma. O assunto de Paulo é o Evangelho aqui. Esse é o assunto de Paulo. Na verdade, esse é o assunto da Escritura. A Escritura gira em torno do Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus dirigida aos homens. E não há um tempo como este que precisemos que a igreja retorne ao Evangelho. Há muitas coisas ditas em nome de Jesus que não são Evangelho. Há muita má interpretação feita da Bíblia que não tem nada a ver com o Evangelho.
O Evangelho é a mensagem sobre a justiça de Deus, como Deus revela a sua justiça e como Deus sozinho trouxe salvação aos homens. Dado que este é o assunto de Paulo aos Romanos, entenda, ele primeiro nos mostrou como todos nós estamos em condição de condenação diante de Deus e por isso culpáveis e condenáveis. Depois, a partir do capítulo 3, verso 20, ele nos mostra como de modo extraordinário Cristo nos salvou pelo seu braço sozinho. Deus nos trouxe salvação e revelou a sua justiça num ato só. Num ato só, Deus foi perfeitamente justo e num ato só, Deus foi grandiosamente amoroso. Onde, queridos? Na cruz do Calvário, ali nos dando condição de salvação. Ele continua nos dizendo que essa salvação é alcançada apenas por algo, a fé. Não existe mais nada que nós tragamos à salvação. Na verdade, a fé não é nem mesmo nós que a trazemos à salvação, é Deus quem nos dá, é Deus quem nos dá a fé, e pela fé a qual Ele mesmo nos dá, nós cremos no que Ele fez, e por isso somos salvos. E salvos de uma maneira, queridos, arrojada, gloriosa, permanente, perpétua, duradoura, infindável, eterna. E diante disso que Paulo falou, dessa salvação segura, perpétua, infindável e eterna, especialmente a partir do capítulo 6, nós temos alguns questionamentos. Paulo levanta as seguintes perguntas. Ora, se nós somos salvos tão seguramente, Paulo levanta uma pergunta de um possível questionador à sua escrita, né? Se nós somos salvos tão seguramente, me diga, Paulo, o que faremos então diante do pecado? Nós podemos ceder ao pecado, já que estamos tão seguramente salvos? E Paulo vai começar a responder dizendo, meus queridos, Deus não apenas nos deu o título da salvação. Deus nos deu uma regeneração, que começa com uma profunda transformação de todo o nosso interior. Deus não apenas nos regenerou, mas Ele também está nos santificando para si, nos separando para si, para que dia a dia sejamos purificados nele. E aqui, especialmente, Paulo está lidando com o seguinte equívoco quanto à salvação. Que equívoco? Ora, Paulo, se fomos salvos pelo Evangelho, podemos ser liberais, não é verdade, no pecado? E Paulo diz, não é possível. Se você foi salvo pelo Evangelho, você não recebeu apenas um título da salvação, mas aconteceu de Deus regenerar você e Deus está santificando você. E aí, a segunda resposta errada em respeito ao Evangelho, que é o que nós veremos a partir do capítulo 7, é a seguinte resposta. Se existe uma resposta errada à mão da esquerda, existe uma resposta errada à mão da direita. O Evangelho é um caminho que segue no centro. E existem dois erros ao responder ao Evangelho. Um deles é o liberalismo. É quando nós dizemos, fomos salvos, vivamos como queremos, demos margem ao pecado, já que Cristo nos salvou sozinho. Isso é um terrível equívoco. Mas há um outro equívoco. A este Paulo já respondeu e eu preguei 4 sermões sobre isso. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, depois acesse os últimos 4 sermões que estarão lá na nossa plataforma e alcance aquilo que Paulo desenvolveu no capítulo 6. Mas há um outro equívoco quanto à resposta ao Evangelho. E o outro equívoco é o seguinte, então Cristo fez algo por nós, mas nós teremos de continuar guardando a lei para assegurar-nos de nossa salvação. É a nossa obediência que nos garantirá a nossa salvação. É pelas nossas obras que nós manteremos a nossa salvação. E é a este equívoco que Paulo começará a responder a partir do capítulo 7. Este equívoco nós chamamos de legalismo, ou o apego à lei, como se a lei complementasse algo à salvação. Estão comigo até aqui? Estamos juntos aqui? Repita comigo, legalismo, o apego à lei. Paulo vai começar a desmontar essa perspectiva da religiosidade aqui. O que Paulo vai começar a desmontar a partir do capítulo 7, é essa perspectiva da religiosidade, onde eu acredito que eu tenho algo a acrescentar à minha salvação, e onde eu entendo que devo contribuir em algo pelo que Cristo fez por mim. A partir daqui, então, Paulo começa a desmontar isto.
E Paulo, no capítulo 7, ainda está lidando com uma afirmação que ele fez lá no verso 14 do capítulo de número 6. No verso 14, Paulo disse assim: o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo fez uma afirmação muito convincente, muito consistente, muito sólida, mas também uma afirmação que poderia trazer algumas más interpretações, e por isso ele ainda está lidando com isso. Paulo diz: vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça, e por isso o pecado não terá domínio sobre vocês. E o que é essa lei da qual nós não estamos mais debaixo? Paulo está pensando aqui especialmente naquilo que nós encontramos no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, e nas leis que lá nós encontramos, no que chamamos de lei de Deus, no Pentateuco. São mais de 613 mandamentos, dos quais há 10 que são, digamos, a síntese de toda essa lei, que nós encontramos nos 10 mandamentos. E quando Paulo, então, afirma que nós não estamos mais debaixo da lei, isso assusta alguns. Isso assusta especialmente alguns cristãos lá em Roma, que já tinham tido uma experiência com a lei, já haviam conhecido a lei. Alguns cristãos que vieram do judaísmo, e eles poderiam pensar o seguinte: olha, não é estranho este pensamento de Paulo? Nós, como cristãos, não deveríamos também estar debaixo dessa lei aqui do Antigo Testamento? Afinal de contas, Cristo não nos conduz à obediência à lei? Que papo é esse, Paulo, que nós não estamos mais debaixo da lei? A grande pergunta que nós precisamos responder aqui é: como Cristo se relaciona com a lei? E como isso implica a nós, queridos? Essa foi uma questão que talvez nos nossos dias pareça não ser tão relevante, mas daqui a pouco eu vou explicar como isso é relevante para nós. Mas essa foi uma questão de disputa na igreja primitiva. Nós temos na igreja primitiva uma grande discussão. Como é que os cristãos ficam diante da lei? Os cristãos precisam circuncidarem-se ou não? E aí, meninos, vocês estão prontos para circuncidarem-se? Os cristãos precisam observar a dieta kasher, a dieta da lei mosaica, de não comer carne de porco, de não comer uma série de animais, uma série de coisas. Os cristãos precisam guardar o sábado. Essas eram as questões mais importantes dessa discussão na igreja primitiva. E sim, como ficam mais da lei para aqueles que estão em Cristo? Como os cristãos lidam com isso? Essa já havia sido uma questão que a igreja havia discutido e chegado a uma decisão, e temos isso em Atos capítulo 15. Isso se deu lá mais ou menos pelos idos do ano 49 depois de Cristo. Mas, embora em Atos capítulo 15 a igreja tenha sido ordenada ao que fazer, não houve ali uma explicação do porquê disso. E é o que Paulo vai fazer agora. Paulo especialmente vai explicar o porquê de que nós já não estamos mais debaixo da lei. Especialmente aqui, escrevendo a igreja em Roma, Paulo vai detalhar a igreja em Roma. Qual é a nossa disposição diante da lei e o porquê disso? Porque a nossa disposição é essa diante da lei. Paulo lutou muito, queridos, com essa questão nas igrejas que ele plantou. E não se engane, não foi apenas Paulo. Jesus, no seu ministério, lutou muito com respeito ao modo como o homem deveria olhar a lei. E a partir daqui, nós teremos então uma luz sobre isso. Deu para entender isso? Deu para entender? Deu para entender a questão que nós estamos lidando aqui? Sim. A grande questão é, à luz de tudo isto, como nós devemos nos relacionar com a lei, já que nós não estamos mais debaixo da lei, e por que não estamos mais debaixo da lei? O que é a vida cristã que não é mais uma vida debaixo da lei? Por isso temos os versos 1 a 6 e o demais dos versos do capítulo 7, mas hoje nós leremos os versos 1 a 6, e eu quero que você leia comigo e acompanhe comigo agora, à luz disso que nós falamos. O texto sagrado diz assim: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo.
Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Esse texto aqui tem algumas camadas, eu não vou tratar todas elas hoje. Esse é o primeiro tratamento sobre esse texto. Nós teremos 3 sermões nele. Mas há um aspecto que eu quero desenvolver aqui hoje nesse texto. E sobre esse aspecto eu quero sintetizar o que Paulo está dizendo aqui para que fique mais claro, para que você entenda. E para que à luz de nós irmos passo a passo aqui, você tenha essa síntese em mente. Eu sei que você não vai memorizar a síntese, mas para que você tenha ela em mente, para que entenda esse conteúdo todo. E a síntese é: Paulo declara que o fim da lei, que é o amor a Deus e ao próximo, só pode ser alcançado morrendo para a autoridade e o pertencimento à lei. Qual é a finalidade última da lei, queridos? A finalidade última da lei, o fim para o qual ela foi escrita, foi para que nós amássemos a Deus e ao próximo. Mas realmente isso só pode ser alcançado não pela lei, mas pelo morrer para a autoridade e para o pertencimento da lei. Para quê, queridos? Para nós vivermos para a autoridade e o pertencimento a Cristo, que, pelo Espírito, nos conduz a frutos para Deus. Que fruto que Paulo disse que nós temos quando nós pertencemos a Cristo e nós morremos para a lei? Um amor que serve. Ok? Deu para entender a síntese? Tá, então segure aqui. Eu quero falar para você hoje sobre livres para amar. Sintetizando mais ainda então, tentando sintetizar ao máximo. A finalidade da lei é que nós amássemos a Deus. Ela indica que nós amássemos a Deus. A finalidade da lei era que nós amássemos o próximo. Toda a lei, na verdade, está baseada nisso. Mas, na verdade, nós não conseguimos fazer nem isto, nem aquilo. Nem amar a Deus, nem amar ao próximo. Por isso, Paulo nos diz que, na verdade, só livres da lei é que nós somos livres para amar. Certo, queridos? Portanto, mortos para a lei, vivos para Cristo. Essa é a condição na qual nós poderemos nos encontrar numa disposição para realmente começar a amar a Deus e realmente começarmos a amar o próximo, só morrendo para a lei. Parece estranho, né? Parece confuso, mas tudo bem, ao longo da exposição eu espero que a gente possa entender isso melhor. Preste atenção. Paulo vai nos dizer que nós estávamos em uma condição debaixo da lei. Nós ouvimos a lei de Deus de um modo externo, e a lei de Deus disse para nós que ela tinha autoridade sobre nós, que ela tinha domínio sobre nós, e que nós deveríamos obedecê-la. Olha o que diz o verso de número 1. A palavra de Deus diz assim: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? O que a lei tem? Autoridade. A lei de Deus falava de um modo externo a nós, com uma autoridade sobre nós, um domínio sobre nós, um poder sobre nós. Ela se apresentava diante de nós como alguém que impunha a nós a sua vontade, de fora para dentro. A lei de Deus se apresentava diante de nós como algo a que nós pertencíamos. Ela tinha direito sobre nós.
À medida que nós começamos a dever a lei de Deus, por transgredirmos os seus mandamentos, nós nos tornamos devedores dela e ela aí nos pertencia. Observe o que diz o verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Ou seja, antes nós pertencíamos a quem, queridos? A lei. A lei tinha autoridade sobre nós e a lei tinha pertencimento sobre nós. Era esse o status da lei sobre nós. Ela tinha autoridade. A lei designava a justa, perfeita autoridade de Deus sobre nós e a justiça de Deus diante daquilo como Ele olha o mundo e vê o mundo. Por isso a lei falava sobre nós em autoridade e em pertencimento. Mas essa autoridade e esse pertencimento que a lei tinha conosco era apenas um relacionamento meramente externo. Porque dentro de nós havia uma outra coisa que nos governava e nos dirigia. E esta outra coisa que nos governava e nos dirigia era a nossa inclinação ao pecado, à morte, à desobediência, à hostilidade. É o que diz o verso 5. Observe o verso 5, quando o apóstolo Paulo nos diz: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo de um modo que nós dávamos fruto para a morte. Paulo diz que existia do lado de fora a lei com autoridade, a lei com propriedade sobre nós, mas do lado de dentro, onde as coisas se processam internamente, na nossa alma, existia um governo hostil à lei de Deus. Existia uma inclinação raivosa à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. E existia um desejo contra e em oposição a Deus e a sua lei. E esta oposição não era algo que estava à parte do nosso ser, não era uma coisa que nós podíamos fazer um ajuste meramente ocasional, porque isso é exatamente o que nós éramos. Nós éramos carne, nascidos da carne, e a carne se inclina à morte. Percebe que existe uma lei boa, perfeita e justa do lado de fora, dizendo: este é o caminho, ande por ele. Aqui a vida, a deleite, aqui a bênção, a justiça, aqui a alegria e paz. Mas do lado de dentro, num lugar onde nós não podíamos fazer um mero ajuste ocasional, numa circunstância que não se tratava de algo, ou melhor, em algo das nossas vidas que não se tratava de algo apenas circunstancial, mas atemporal dentro de nós. Nós nascemos assim. Não se tratava de uma força pequena, mas do poder da inclinação da nossa alma. E quando a lei vinha e dizia do lado de fora: não minta, não roube, ame a Deus acima de tudo, ame ao próximo como a você mesmo. Dentro de nós, a lei falava de fora para nós, mas dentro de nós, muito pelo contrário. Não é que a nosso homem interior cedia à lei de Deus, de modo nenhum. Paulo vai dizer que a lei inclusive cumpria um propósito oposto. A lei dizia para nós: não deseje a mulher do próximo. E parece que isso acendia dentro de nós uma vontade de olhar para a mulher do outro. Parece que isso realmente nos fazia o oposto. Porque a lei inclusive despertava algumas coisas em nós, e Paulo vai falar mais sobre isso avante no capítulo 7. A lei despertava algumas coisas em nós que nós nem sabíamos que estava tão profundamente gravado lá dentro de nós. Me lembro, por exemplo, da minha tentativa com a lei, né? Fui lendo a Escritura, já contei isso algumas vezes, não contei tudo, nessa minha jornada dos 12 aos 15 anos de idade. E quando, por exemplo, eu encontrei a lei que ordenava que se guardasse o sábado, não que nós cristãos tenhamos de guardar o sábado, depois eu explicarei isso melhor para você, viu? Mas quando eu encontrei essa lei, e eu comecei a tentar guardar essa lei,
Meus irmãos, que coisa difícil. Que coisa difícil. Porque parecia que aquilo que a lei ordenava se tornava mais difícil ainda dentro de mim. Me lembro ainda no episódio na infância, antes dessa fase dos 12 aos 15, que por alguma vaga tradição católica na minha família, eu, em algum momento ali, perto dos 9 anos de idade, eu tentei guardar a quaresma, né? Aquela coisa de não fazer coisas erradas ali durante a quaresma. Meu Deus, que dificuldade. Que dificuldade, irmãos. Porque dentro existia uma coisa muito mais forte, muito mais poderosa, muito maior, gigante. Um gigante terrível, com força de 10.000 homens, que me arrastava para o pecado e a morte. Essa era a nossa condição. Nós estávamos dominados, porque, embora a lei tivesse autoridade sobre nós, embora a lei tivesse propriedade sobre nós, isso era meramente externo. Dentro de nós existia a carne que se inclinava ao pecado e à morte. E por isso a lei não santificou o povo de Deus. A religião não santifica o povo de Deus. A obediência meramente externa é incapaz de levar você à santificação e à obediência real a Deus. Mas por quê? Porque a lei era fraca e imperfeita? Não. Porque este nunca foi o propósito da lei. A lei nunca teve o propósito de aperfeiçoar-nos e santificar-nos. Não foi para isto que Deus deu a lei ao seu povo. Ela era sem poder de santificar aqueles que estavam caídos no pecado. Ela era apenas esta voz do lado de fora, que de fato tem autoridade sobre nós, mas que não tinha a finalidade de curvar esse rebelde homem interno que contra Deus se levanta e é hostil a Deus e a sua palavra. Eu e você, não nascidos em Cristo, somos rebeldes e hostis a Deus. E por mais que você tente obedecer a Deus, será uma tentativa vã. Obedecer a Deus perfeitamente, vão, vazio, inócuo. É malhar em ferro frio. Por isso é que é importante que nós olhemos para esse padrão que acontece no Antigo Testamento. Que padrão? Deus dá a lei e o homem se apresenta em rebelião. É isso que nós vemos especialmente no Pentateuco. O Pentateuco, que é chamado de a Torá, ou o livro da lei, ou os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que também é conhecido como a lei ou a Torá, que é onde nós temos os 613 mandamentos, é exatamente este padrão que é seguido. Que padrão? Deus dá a sua lei. A sua lei tem um acesso meramente externo a nós. Ela é autoridade e ela tem domínio sobre nós. Mas qual é o padrão que nós vemos aqui no Antigo Testamento? Deus dá a sua lei e nós nos rebelamos. E Deus dá mais leis e há mais rebelião. E quanto mais leis há mais rebelião. Engraçado que se fosse para a lei fazer algo no sentido de nos salvar, o que aconteceria seria o seguinte, preste atenção. Deus toma o povo do Egito, certo? Um povo rebelde, um povo desobediente, um povo que desconhece a sua lei. E aí, à medida que o povo vai recebendo a revelação de Deus, o que deveríamos esperar se a lei fosse produzir vida? Esse povo fosse santificando, se tornando um povo bonitinho, um povo cheirosinho, né? Um povo obediente, um povo amável, até que no cumprimento de toda a lei eles passassem a amar a Deus de todo o coração, eles passassem a amar o próximo como a si mesmo. E aí a gente veria a plenitude do reino de Deus nesse mundo através de Israel. É isso que vemos, queridos? É o oposto disso. Observe o padrão. Quando Deus chama Moisés a subir o monte Sinai, a fim de que recebesse os 10 mandamentos, e dentre os 10 mandamentos, os 2 primeiros são os mais fundamentais. E no primeiro mandamento não terás outros deuses diante de mim.
O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura de qualquer coisa que haja nos céus e na terra ou embaixo da terra, nem a ela te prostrarás, nem as adorarás. E o que nós temos exatamente no momento em que Deus está dando os 10 mandamentos? É no momento, queridos. Os homens estão erigindo um bezerro de ouro, dizendo: estes são os seus deuses, eles nos conduzirão. Exatamente no momento em que a lei está sendo dada. E esse é o padrão que nós vemos no Pentateuco todo. Deus dá leis e o povo responde em rebelião. Deus dá mais leis e o povo responde em mais rebelião. Esse é um padrão tão constante que no final do seu ministério, Moisés dirige-se ao povo no capítulo de número 30 de Deuteronômio, e Moisés, parafraseando, vai dizer mais ou menos assim: sabe de uma coisa? Eu não acredito mais em vocês. Não acredito. Não tenho fé em vocês. Sabe essas maldições que eu disse que recairiam sobre quem desobedecesse à lei? Pois é, elas realmente vão recair sobre vocês. É isso que ele diz no capítulo 30. Sabe o que vai acontecer com vocês? Aquilo que eu disse que aconteceria se vocês desobedecessem, porque Deus havia prometido que vocês entrariam na terra prometida. Mas Deus também disse que se vocês desobedecessem seus mandamentos, vocês seriam arrancados dessa terra e seriam levados no exílio para uma terra distante. E eu vou dizer para vocês, isso não é só uma possibilidade não, isto vai acontecer. Vocês irão para uma terra distante. Mas, sabe de uma coisa? Quando o Senhor enviar vocês, e vocês se recordarem da sua condição de pecaminosidade total, sabe o que vai acontecer? Deus vai circuncidar o coração de vocês e o coração da sua descendência. Não apenas circuncidar o prepúcio, mas circuncidar o coração. Porque o problema não é um problema externo a vocês, é um problema interno, na alma. Não é de leis melhores que vocês precisam. Vocês precisam de um novo coração. Mas Deus vai fazer isso. Deus vai circuncidar o coração de vocês. E aí vocês servirão e amarão o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, para que vocês vivam. Percebe o padrão? A lei dita externamente, mas há um rebelde aqui, dentro de mim e de você. E o que nós fazemos? Nós desobedecemos, como é da inclinação da nossa alma. A lei não santificou porque ela atua apenas externamente. E nós, queridos, não é a lei que faz que haja uma mudança dentro do homem. Continuamos com a velha natureza lá. Essa velha natureza continuará desobediente a Deus. O máximo que nós podemos fazer é fazer uma maquiagem externa. No esforço da religião, na força do nosso braço, pelas nossas competências, pelo nosso avanço moral pessoal, pelo nosso autodesenvolvimento, o máximo que nós fazemos é uma maquiagem externa, uma aparência de piedade. Como disse Jesus, numa linguagem muito rude, muito ácida, muito doída, um sepulcro bem pintado por fora. Você olha por fora e fala: caramba, que coisa bonitinha, né? Pintadinho de branco, caiado. Por dentro, morte. Isso é o máximo que nós conseguimos fazer diante da lei. Percebe por que Paulo está dizendo, queridos, que nós não podemos estar mais debaixo da lei? A lei não tinha a finalidade de nos santificar, queridos. E nós naturalmente somos hostis a Deus. Nós até podemos em algum momento querer ir nos ajustando, porque sabemos do peso do juízo de Deus, mas nós não conseguiremos responder a Deus e a sua justiça perfeitamente, porque há uma velha natureza lá. Como eu disse no início, o Senhor Jesus falou a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne. O que vai ser gerado da carne, queridos? Morte. Morte. Não dá. Sem o Espírito Santo de Deus, só há morte. E Paulo vai nos mostrar
Aqui ele nos demonstra a incapacidade da lei de nos santificar. E Paulo, em Gálatas especialmente, nos revela que não era essa a finalidade da lei, queridos, nos santificar. Antes era nos demonstrar tão terrivelmente caídos, que nós reconhecêssemos que não há saída para nós senão em Cristo. Olha o que Paulo diz. Abra sua Bíblia comigo. Mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 7. Passe a fita aí. Mas abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 3, versos 23 a 25. Esse é um texto muito importante para que nós entendamos a finalidade da lei. Ele diz assim, Gálatas, capítulo 3, versos 23 a 25. Mas antes que viesse a lei, estávamos sob a mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela aprisionados ou encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de condutor, ou de aio, ou de pedagogo, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ao condutor, ao guia. Entende qual era a finalidade da lei? Não era nos santificar, era nos instruir pedagogicamente para que nós reconhecêssemos a nossa condição. Que condição, queridos? Somos os piores dos pecadores. Quando Paulo fala isso de si, não se engane. Esse é um reconhecimento que cada um de nós, quando olha para a lei de Deus, vê as suas justas exigências e conhece que há dentro de si um coração corrupto, nós nos identificamos como os piores dos pecadores e por isso a lei não veio para nos santificar, a lei veio para nos mostrar, para ser o nosso tutor, para ser o nosso pedagogo, para nos dizer que nós somos terrivelmente dependentes de Cristo. Precisamos de Cristo. Ela não nos santificou, mas ela cumpriu o propósito dela. Qual é o propósito dela, queridos? Nós vimos que o nosso problema, eu e você enxergamos na lei, que o nosso problema não é um problema ocasional, o nosso problema não é um problema pontual. Nós vimos que o nosso problema não se trata de algo que uma terapia resolva. Vimos que o nosso problema não é algo que um exercício moral resolva. Nós vimos que o nosso problema é um problema de um coração corrupto. E nenhum de nós pode santificar esse próprio coração. E o que ela fez, queridos? Ela nos mostrou a nossa condição de completa debilidade e nos apontou para Cristo. Ela nos dirigiu a Cristo. Nós vimos Cristo. A lei, então, ela é um aio, um condutor, um pedagogo, que depois de ter nos ensinado essa terrível lição da nossa condição, o que ela fez? Ela nos mostrou Cristo. Você já se encontrou assim terrivelmente pecador diante de Deus? Você já se encontrou terrivelmente condenado? Você já viu que você está na sarjeta e na morte? Que suas decisões são decisões de morte? E tudo que você se inclina é a morte? Não é à toa que você está inclinado assim à morte, querido. Não é à toa. Há uma força interna. Há um gigante que arrasta você, que é muito mais forte do que a nossa pequena vontade de tentarmos resistir ao seu poder. Mas, ao mesmo tempo, a lei que veio e nos condenou, ela nos apontou Cristo. E nós vimos Cristo, queridos. Cristo, Ele sim, cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei em pelo menos dois sentidos, os mais importantes. Cristo viveu em plenitude o que a lei ordena de amar a Deus de todo o coração. Ninguém amou o Pai como Cristo amou, queridos. O Pai era o centro, era a vida de Cristo. Ele veio por causa do Pai. Ele vivia para o Pai.
No Pai estava o seu deleite e a sua alegria. O Pai era as suas delícias. Quando nós olhamos a vida de Cristo, especialmente nos lábios do evangelista João, nós vimos Cristo perfeitamente amando o Pai. Que coisa gloriosa, queridos, a vida de Cristo. A maneira como ele servia ao Pai, a maneira como ele amou o Pai, a maneira como ele se entregou ao Pai, tudo em Cristo era para a glória do Pai. Ele perfeitamente amou a Deus, queridos. Ele perfeitamente amou ao próximo. Meus irmãos, Cristo é a medida de toda a perfeição de amor. O modo como Cristo encarava os rebeldes, os transgressores, os hipócritas, os infiéis, os adúlteros, os religiosos. Era um modo que, mesmo em palavras duras, agudas e ácidas, sua intenção era de trazer a ovelha rebelde de volta para si, ao ponto de, pelos inimigos, ele morrer. Cristo não morre pelos seus amigos, queridos. Cristo morre pelos seus inimigos. Nós tínhamos o nosso punho cerrado em direção a Cristo, e se nós estivéssemos lá na crucificação, faríamos coro com os judeus que gritavam em Jerusalém: crucifica-o. Nós faríamos coro. Nós éramos inimigos. E ele amou de um modo perfeito também ao próximo, aos inimigos. E além de cumprir a lei de modo pleno, amando, esse é o cumprimento da lei. Ele cumpriu a lei de modo pleno, sofrendo a punição da lei. Queridos, toda a punição que a lei descrevia sobre os rebeldes transgressores, toda a condenação, toda a maldição que havia na lei. A lei havia maldição, queridos. Há algumas pessoas que entendem muito errado a ideia de maldição. Tem gente que pensa que maldição é como coisa de feitiçaria, né? Que um bruxo faz lá e você fica amaldiçoado. Olhe para o Antigo Testamento. Maldição vem de Deus. E a maldição é a condição do homem em insubordinação a Deus, que está debaixo da ira e do juízo de Deus, e por isso beberá o cálice amargo de Deus. Isto é a maldição. Capítulo 29 de Deuteronômio, capítulo 30 de Deuteronômio. E a lei havia designado maldição sobre todo aquele que a quebrasse. E o que Cristo faz, queridos? Ele cumpre perfeitamente a lei. De que modo? Ele vive a lei e ele recebe a maldição da lei em si mesmo, completamente, queridos. Aquilo que quando nós olhávamos para a lei, víamos impossíveis de responder à lei, e ao mesmo tempo nos víamos debaixo da condenação da lei, Cristo experimentou em si toda a maldição da lei em nosso lugar, queridos. E aí, Ele nos chama. A lei nos aponta a Cristo. E Cristo nos chama. Morra comigo. Venha para mim. Confie em mim. Eu sei que você não pode. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode sozinho responder ao que Deus espera de você. Eu não posso. Não vem de mim, não vem de você. Nós não temos em nós essa competência. E a lei nos mostrou isso claramente, e agora ela nos aponta a Cristo. E Cristo se dirige a nós e diz: eu sei que você não pode, mas eu posso. E eu já fiz isso no seu lugar. Portanto, se você confiar em mim, se você se ligar a mim, se você receber em mim, a mim, aquilo que a lei não podia fazer, eu posso fazer. Aquilo que a lei não podia fazer, que era mudar esse homem interior dentro de você. Aquilo que a lei não podia fazer, que era vencer a carne rebelde a Deus dentro de mim e de você. Aquilo que a lei não podia fazer, que era nos inclinar à vida, Cristo pode. E por isso, não pertencemos mais à lei, queridos. Nós que confiamos a Cristo, agora pertencemos a Cristo. Quem operará a nossa santificação, queridos? A lei? Não, Cristo. Observe aqui, muda a configuração.
A santificação antes era uma lista que a gente tinha do lado externo de nós. Agora a santificação, sabe o que é? É um relacionamento, queridos. A santificação deixa de ser uma lista para ser um relacionamento. Antes você tinha uma lista externa que dizia, faça isso, não faça aquilo. E agora, como nós nos santificamos? Em Cristo, ao nos relacionarmos com Ele. Nós trocamos a lei por um relacionamento com Cristo. E qual é o fruto disso, queridos? O que Cristo opera em nós? Diz o verso de número 4. Observe aqui. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem ao outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar frutos para Deus. Qual é a finalidade agora de nós sairmos debaixo da lei para estarmos em Cristo? Nós damos frutos para Deus. Que fruto é esse de que o apóstolo está falando? Como assim dar frutos para Deus? O que isso tem a ver com a santificação? Você se recorda de quando o apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, está nos dizendo lá, que nós, a partir do verso 13, que nós fomos chamados à liberdade, por isso não devemos dar a liberdade ocasião à carne, antes devemos ser servos uns dos outros pelo amor. E aí ele encerra nesse bloco dizendo o seguinte, porque o fruto do Espírito é o amor. E aí ele continua com os demais frutos do Espírito. Pois bem, aquilo que Paulo está dizendo aqui no capítulo de número 7 de Romanos, que alinhados em Cristo, em relacionamento com Cristo, agora nós damos frutos para Deus. Que fruto é esse que o apóstolo Paulo está falando? Estes frutos do Espírito, queridos. Porque agora ligados a Cristo, nós não estamos lutando sós contra o pecado. Sabe o que aconteceu conosco? O Espírito de Deus veio habitar em nós. Ele veio nos dar nova vida. Olha o que diz aqui, neste mesmo capítulo 7. O verso de número 6, ele diz assim, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. O apóstolo Paulo, queridos, está nos dizendo que aqui agora em Cristo, o que aconteceu conosco, não é que nós estamos olhando para uma lista de leis, tentando nos conformar a essa lei, de um modo externo a nós. O que aconteceu conosco é que agora nós estamos em um relacionamento com Cristo. O seu Espírito veio habitar em nós, e aquilo que a lei era incapaz de fazer, de nos santificar, de nos inclinar a Deus, agora o Espírito de Deus está fazendo em nós, pelo nosso relacionamento com Cristo. E no fim de tudo, o que está acontecendo conosco agora, é que nós estamos conseguindo começar a cumprir o fim da lei. O fim da lei, queridos, é o amor a Deus. O fim da lei é o amor ao próximo. Mas nós não alcançamos isso pela lei. Nós alcançamos isso por Cristo. A lei apontava para Cristo, dizendo, está vendo? Você não pode. Você não consegue. Você não dá conta. Mas virá alguém que cumprirá isso plenamente por você. Ele vai te amar de um modo tal que você vai se sentir querido como nunca você se sentiu querido. Você vai perceber que você não precisa fazer algo para ser amado por Deus. Que Deus te ama a tal ponto, mesmo que tendo você não conseguido fazer nada por Ele, Ele mesmo vai se entregar à morte por você. Você vai conhecer nele um amor tão perfeito, tão íntegro, tão inteiro, que você não vai ter outra decisão a tomar, senão a de entregar-se totalmente a Ele, e a partir daí, começar a amar a Deus. Você não precisa fazer algo para você ser amado por Deus. Pelo contrário, você vai se sentir tão grandiosamente amado. Esse amor vai ser derramado no seu coração, como nós lemos em Romanos no capítulo 5, que isso provocará uma mudança tão radical em você, que aquilo que nenhuma lei externamente pode fazer, o Espírito de Deus fará. O seu coração vai se inclinar
a amar a Deus e, em consequência, amar o próximo. Entende isso? Entende isso? Entende o que Cristo faz? De dentro para fora. Uma mudança radical. Não é uma mudança cosmética, não é uma maquiagem, não é um véu que a gente põe no rosto. São as estruturas do nosso ser sendo implodidas para que Cristo erga um novo templo para a sua própria glória. Aqui, queridos, só em Cristo nós começamos realmente a dar fruto para Deus. E nós olhamos para isso que está acontecendo em nós e nos perguntamos, de onde vem isso? E nós mesmos respondemos, isto não vem de nós. Como é glorioso quando nós olhamos para as nossas vidas e vemos que brota do nosso interior uma afeição a Deus que antes nós jamais encontrávamos. O máximo que nós tínhamos de Deus antes era um certo respeito e um grande temor. Mas agora, queridos, agora brota afeição, agora brota ternura, agora brota amor que se inclina a Deus. E em consequência disso também se inclina ao próximo. Finalmente nos tornamos livres para começar a amar de verdade. Cristo está operando em nós internamente uma afeição que nos inclina a Deus, uma afeição que nos inclina ao próximo e especialmente uma aflição que nos inclina aos nossos irmãos. Você entende o porquê que Paulo disse, estamos mortos para a lei? Dá para entender? A lei não veio para que por meio dela nós fôssemos salvos. A lei veio para que nós entendêssemos a nossa condição e fôssemos dirigidos a Cristo. E em Cristo nós descobrimos um caminho onde nós não temos de provar nada para Deus, para que haja o início de uma profunda transformação em nós. É o oposto. É Ele que nos dá prova do seu amor para conosco. E a partir daí começa uma extraordinária obra em nós, de nos fazer uma nova criatura. Amém? Por fim, eu quero fazer 3 convocações, 3 chamamentos, 3 exortações à luz disso tudo. A primeira delas quero dizer para você, que enfim, em Cristo nós descobrimos o fim da nossa autonomia. Não podemos fazer nada em nós para a nossa salvação. A lei externa não pode fazer nada por nós. Você percebe que nós não temos autonomia? Você percebe que nós não podemos dizer ao nosso coração, obedeça a Deus, sem termos nascido de novo? Discina isso, querido. Se você está tentando se ver livre de algo que te oprime, de uma condenação, de um chamamento à morte, pela força do seu braço, deixa eu te dizer uma coisa, você não conseguirá. A lei nos mostra a nossa total dependência de Cristo. Nós caímos em Adão pela nossa autonomia em relação a Deus. Nós quisemos fazer a nossa própria lei, seguindo no curso do rumo da nossa vida, segundo a nossa vontade. E aqui, neste texto, nós descobrimos que Cristo é o fim da nossa autonomia. Chegou a hora de você se render, querido. Chegou a hora de você dizer, Senhor, realmente eu não consigo sem Cristo. Não dou conta, já tentei. Estou cansado da religião. Começa a fazer essa inclinação do meu coração a Ti, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Começa a mudar de dentro para fora e fazer aquilo que só Cristo pode fazer. Quantas vezes nós nos vemos presos a situações que nos mantêm cativos há muitos anos. E às vezes estamos dentro da igreja, mas não nascemos de novo. Estamos tentando externamente um formamento e ele será imperfeito. Mas renda-se a Cristo. E diga, Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar nova vida em Ti. O segundo mandamento que eu quero te dizer, que eu quero te fazer, é dizendo que mortos em Cristo, nós morremos para a lei e não devemos mais nada à maldição da lei. Quando nós morremos para a lei e nós nascemos em Cristo, todas aquelas palavras de maldição da lei sobre nós
foram já dirigidas a Cristo, de um modo que já não está mais sobre nós a maldição da lei, mas a bênção da lei, porque Cristo a obedeceu, e Ele merece essa bênção sobre nós, queridos. Portanto, não ceda mais à condenação do juízo da maldição da lei. Se você está em Cristo, se você começou a conhecê-lo, ainda que seja tímida esta mudança, já é uma verdadeira mudança. Entende isso? Ainda que seja pequena, mas se houve uma mudança no coração, todas as coisas concorrerão para a vida e o bem. Já não há mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus, queridos. Quero dizer também que Cristo em nós é um meio pelo qual Deus opera em nós a santificação, a transformação. Cristo em nós já não é mais uma lei externa, é um relacionamento com Cristo. Por isso, se você nasceu de novo em Cristo, você tem de viver em relacionamento com Cristo. A vida cristã, queridos, ela experimenta profundas transformações à medida em que nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer o nosso Senhor. Portanto, se você está em Cristo, você é desafiado a ser discípulo. E ser discípulo é desenvolver relacionamento, é caminhar com Ele, andar com Ele, é fazer dele seu amigo, fazer dele seu Senhor, fazer dele seu companheiro, é acordar com Cristo, é almoçar com Cristo, é dormir com Cristo. E um meio de você acordar com Cristo, almoçar com Cristo e dormir com Cristo é permanecer nas palavras de Cristo. Sabe um modo extraordinário pelo qual nós mantemos comunhão com Cristo? Pela sua palavra. Aquele que conheceu a Cristo sabe que a sua palavra é o meio pelo qual ele se relaciona profundamente com Cristo. Irmãos, a palavra de Deus fala sobre essa transformação que nós experimentamos no nosso relacionamento com Cristo. Eu, quando olho para a minha vida cristã, eu vejo profundas transformações. Tenho 23 anos de fé. Eu vejo profundas transformações em profundos momentos de estar diante da palavra de Deus. Que coisa gloriosa é ver o que a palavra de Deus faz em nós. É nos comunicarmos com Cristo e andarmos com Cristo pela sua palavra. Portanto, meu querido, você deve e pode experimentar essa santificação que vem de Cristo para você. Esse dia a dia amar mais a Deus e aprender a amar o seu irmão por esse relacionamento, essa intimidade com Cristo que está no viver diante da sua palavra. Conviva com a palavra de Deus, meu irmão. Faça um voto hoje de acordar com a palavra de Deus, de pensar na palavra de Deus, de encharcar-se da palavra de Deus, até que torcendo você seja derramado perfume da palavra de Deus. Isso nos traz profundas transformações. E por fim, o amor a Deus e o amor ao próximo é o fruto de uma vida em Cristo, que não deve mais nada à lei, mas se inclina a Cristo. Quanto mais estamos em Cristo, queridos, mais Ele é o nosso tesouro, e menos brilho os prazeres do pecado nos encantam. Quanto mais você está em Cristo, quanto mais você experimenta de Cristo, mais Ele se torna glorioso a você, mais Ele se torna belo, lindo, amável. Queridos, há muito o que conhecer de Cristo. Você ainda não conhece Cristo. Você ainda não conhece as delícias que há em Cristo. Você ainda não conhece os tesouros que há no seu Senhor. Nem eu. Eu continuo conhecendo a Cristo, e a cada dia que vejo um pouco mais de Cristo, mais Ele se torna meu tesouro, mais Ele se torna a minha alegria, mais Ele se torna o meu prazer. E é essa a nossa jornada. E é óbvio que isso nos conduzirá à santificação, queridos. Parece lógico. Como não havíamos pensado nisso antes. Como estávamos tentando nos aformar externamente pela lei. Não é pela lei, é por Cristo. Quanto mais você conhece Cristo, mais Deus é o seu tesouro, e menos o pecado será forte contra você. Você entende isso? Não estou desprezando o poder do pecado. Ele tem a sua força. Mas quanto mais você está em Cristo,
Ah, meus queridos, menos deleitável, menos aprazível, menos poderoso é o pecado. Você está em Cristo e por isso você vai santificar-se. Aproxime-se do seu Senhor, meu amado. Conheça-o, ame-o, contemple a sua cruz, veja o seu evangelho. Há dimensões largas, profundas, altas, indescritíveis de conhecer a Cristo. Ovelhinha, vamos conhecer o nosso Senhor. É a que te chama. Quanto mais estamos em Cristo, também menos pensamos em nós mesmos. Mais cuidamos de nossos irmãos e queremos conduzir a Cristo aqueles a quem Ele quer salvar. Sabe por quê? Quanto mais você vai se aproximando de Cristo, mais você quer ser parecido com Ele, queridos. E aí a gente sente vontade de fazer pelas pessoas aquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez? Ele amou, Ele serviu e Ele salvou. E aí nós vamos deixando, sabe, os nossos desejos, nossos prazeres. A gente deixa de pensar, eu sei que a gente gosta de tirar férias, né, num lugar bacana, distante, um lugar novo. E aí a gente começa a pensar em tirar férias para fazer missão, para viajar para onde? Para o Tingu. Quem gostaria de ir para o meio de índios, queridos? Ficar descalço, né? Uma cultura diferente, comida diferente, um povo estranho. Mas quando nós começamos a amar Cristo, a gente quer conhecer essas pessoas estranhas. A gente quer amar elas, a gente quer servir a elas, o nosso irmão. Pelo amor de Deus, nós não somos mais tão sensíveis, não somos tão frágeisinhos que nós nos damos por, né? Olhamos para uma coisa que o nosso irmão faz, um jeito que o nosso irmão olha para nós e falamos, nossa, esse irmão. Pelo contrário, nós passamos a amar, queremos servir. É isso que Cristo faz em nós. Por isso, morra para a lei, achegue-se a Cristo e viva em Cristo essa santificação que é operada pelo Espírito, livres para amar, mortos para a lei, vivos para Cristo. Amém? Coloque-se em pé. Quero orar com você para encerrarmos. Que dimensão do seu relacionamento com a lei e com Cristo você está hoje? Você está já nascido em Cristo? Você está experimentando a lei como sua senhora e sua dona externa a você? É apenas um relacionamento, uma maquiagem que você tem com a lei? Ou você de fato tem uma vida nova em Cristo e você começou a amar a Deus e amar ao próximo em Cristo? Não importa em que lugar você esteja agora, porque Cristo está aqui hoje para dar nova vida. Amém? Para santificar você, para transformar você, para fazer aquilo que Ele faz em todos aqueles que Ele derrama o seu Espírito. E pelo seu Espírito, pela sua palavra, o seu Espírito continua a ser derramado. E eu quero que você ore comigo, se apresente diante de Deus, ore ao Senhor. Em que sentido essa palavra te chama hoje? Que você se renda ao Senhor à luz dessa palavra e que à luz disso você possa hoje experimentar a vida de Cristo. Senhor Deus, obrigado porque nós sabemos que não estamos mais debaixo da lei. Como foi difícil, Senhor, o tempo em que nós tentávamos responder à lei, mas era incapaz de que nós pudéssemos responder a ela de modo perfeito. Falhávamos muito por causa do pecado interno a nós, que se inclinava à morte. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Salvador, por quem morremos para a lei, e a quem estamos ligados agora. Nós agora pertencemos a Cristo, somos de Cristo. Obrigado porque o Senhor está inclinando o nosso coração em direção ao nosso Senhor. Obrigado porque agora em nós há vida de Deus e nós desejamos a Cristo, imperfeitamente, mas já real e poderosamente. Que o Senhor continue a operar na vida da tua igreja essa poderosa transformação, Senhor. Que isso nos inclina a uma vida de renúncia e de sacrifício para a tua glória. Aqui hoje, Senhor, chama os teus servos à renúncia, chama os teus servos ao sacrifício, a fim de que rendidos a ti
e apaixonados por Ti, nós dia a dia vejamos a Tua glória manifestada em nós, e por causa disso amemos mais a Ti, e amemos mais aqueles a quem o Senhor colocou ao nosso lado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.